Aí. Você, faz favor. Minha gente, meu boa tarde. Hoje nós temos aí a para-abstração. Isso é da para-abstraciologia. Fato ou para-fato, o para-efeito, do para-abstraimento, relativo à realidade intraconsciencial, cognitiva e, portanto, extrafísica, enfrentada pela consciência projetada por intermédio do mental soma, diretamente, ou pela consciência lúcida própria da condição da expansão do mental soma, mais especificamente durante o fenômeno da consciência. Então vocês vejam, a para-abstração aqui que nós estamos falando diz respeito ao processo da projeção e da multidimensionalidade. Agora, o recolhimento íntimo, a inteligência interna, as ideias originais, as ideias inatas, a recuperação dos cons magnos, os parâmetros da mateologia, a sutileza das quintessências, as sofisticações das realidades diáfanas. A mateologia, vocês sabem, é aquela ciência que estuda aquilo que a gente não deve perder tempo, que já passou, chegou no limite que a gente não sabe mais nada. Agora, tem aqui uma série de logias, mas há uma série de dados aqui dentro da argumentologia, abstraciologia, somatologia, extrafisicologia, projeciografia, paradoxologia e descrenciologia. Agora, a para-abstração é estado intraconsciencial inafastável para a consciência pesquisadora da expansão da própria cosmovisão, dentro das realidades e para realidades multidimensionais. Como interpreta você a condição da para-abstração? Já experimentou a para-abstração? Em quais circunstâncias? Agora, eu quero dizer para vocês que na cognatologia faltou aí uma expressão, cognato. Abstraciologia não tem. Então, de 24 passa para 25. Agora, eu espero que os demais aí façam uma revisão. A turma que é especializada aí, se tem mais alguma coisa, tá certo? Eu vou aproveitar aqui para atualizar aqui as perguntas, e eu quero dizer o seguinte: da manhã em diante, nós vamos estar lá no Congresso, e a gente vai falar lá embaixo, não é isso? Então não vai ter mais online direto, é só depois, algumas horas depois, é isso? Vão tentar ver se vai? Então vocês avisam aqui hoje se vai ou não está, tá certo? Agora, como superar o problema do tremor nas mãos, do sistema nervoso periférico, né, secundário? Olha, o problema todo aí é o seguinte: é preciso de ver se o tremor, nesse caso, ele tem alguma conotação, alguma raiz propriamente dita do neurológica, que pode ser uma coisa ainda mais complexa. Ou se ele é apenas o problema de movimentar as energias que deu o processo aí, isso aí não tem problema nenhum. O processo é mexer com o trabalho da energia. Quer dizer, fazer a mobilização básica de energia, exteriorizar a energia, entrar no estado vibracional o tempo todo, que isso supera. Isso não tem problema nenhum. Sempre a pessoa acaba segurando e vai acabar com o tremor. Agora, é preciso de ver se não tem isso que eu falei antes, uma conotação qualquer neurológica por algum distúrbio, algum transtorno do ponto de vista neurológico. Isso é outra coisa. O que eu estou falando aqui é normal, todo mundo tem isso. No desenvolvimento dos processos da energia, devido ao cerebelo, todo mundo tem. Então, a pessoa treme. Isso aqui não pode. Por exemplo, uma pessoa de mais idade, com o tempo, ela treme. Somente a pessoa que fumou muito, usou tóxico. Eu, com meus 76 anos, olha aqui, ó, eu não sou de tremer. Eu também nunca fumei nem nada. Você comentou em uma tertúlia sobre uma pessoa que, mesmo muito bonita, tinha dificuldade de se relacionar e até cheirava mal devido ao processo de intoxicação. Isso seria o cheiro pessoal da pessoa devido ao seu óleo pensene? Como se pode desintoxicar? Trabalhar a energia, pensar positivo, beber muita água, caminhar, o que ajuda? Olha, a primeira coisa que eu estava falando é o seguinte: no caso aí, a pessoa era intoxicada. Por exemplo, ela não ia ao troninho, às vezes 3 dias, 4 dias em seguida. Num caso desse, o suor, o CC,
o cheiro de corpo, a transpiração, altera tudo. Agora veja, na questão da mulher, isso é pior. Se ela não toma banho, então, a coisa piora. Que a mulher, ela tem 7 interstícios. O homem tem muito menos do que isso. Então, o processo disso cria algum problema de exalação, você está entendendo? De cheiro. De modo que o problema todo aí é esse. No caso, o que a pessoa deve fazer? Tomar banho, fazer exercício, transpirar mais e outra coisa, dar um jeito de ir ao troninho, fazer uma meditação ou passar um e-mail. Tem gente que fala que isso é, não, eu vou passar um e-mail, porque os e-mails estão tão spams, e-mail, tanta coisa que atualmente o povo está falando, não, eu vou passar um e-mail, dá licença. Então, está entendendo? Tem que passar e-mail todo dia, o normal é isso. Isso é o normal dentro da fisiologia, da saúde da pessoa. Então é muito importante trabalhar com as energias, pensar positivo, beber muita água. A água é importante para funcionar os intestinos. E outra coisa, o problema de usar, por exemplo, aí, alguma coisa, determinado tipo de fruta, tudo isso ajuda também o processo da exoneração intestinal. Então, é bom se pensar nessa história e ver por que a pessoa está intoxicada. Agora, o cheiro, geralmente, numa pessoa dessa, ela mesma pode ver, porque a gente não sente o próprio cheiro quase sempre, que é a perspiração inconsciente. A pessoa tem isso, mas ela não sente o CC ou o cheiro do próprio corpo. Mas agora existe uma coisa que ela pode sentir. Ela observar perto da axila, se coça. Se coça, às vezes, pode manifestar um processo de intoxicação da pessoa por muitos dias. Eu já falei isso aqui antes também. Então, coçar, que seja numa axila só, ou seja debaixo do braço, ou perto do peitoral, esse músculo que vai para o peito. Tanto a mulher quanto o homem tem isso. Um músculo que vem para cá. Perto desse peitoral. Se coça, a pessoa abre o olho com isso. Que isso aí, às vezes, é intoxicação. Para aquelas pessoas que não têm intoxicação, se quiser ver isso, também é fácil. Observe um dia que você fez uma exoneração intestinal muito forte. Se antes ou depois coçou. Entende? Se, por exemplo, coçou depois da exoneração, mostra que você ainda está intoxicado. Vocês estão entendendo? São detalhes do processo que a gente tem que estudar. Isso não é escatologia, não. É estudo do processo mesmo da saúde, não tem outro jeito. Como perguntaram, eu estou respondendo com os pingos nos is aí, aquilo que precisa, né? Eu quero dizer para vocês que aqui, ó, eu estou com os dados Intercamp. Vocês sabem, a Intercamp é de Natal, tem uma filial em Recife e tem uma filial em Fortaleza. O negócio está muito sério aqui, o trabalho está muito bem bolado, uma opção de coisa que tem. Eles já estão com as propostas para futuras instalações do campus. O campus dentro do campo principal, que é lá, sabe? Lá mesmo de Natal. Agora, se alguém quiser ver aqui, ó, interessante. Quem não conhece lá, precisava disso. Se for lá para o Nordeste ou para o Norte, dá uma olhadela nessa, precisa de ver. Agora, curso de inverno, Campus CAEC, eu recebi aqui em julho de 2008. Aqui, a complementar em natureza do colo, 6ª semana da INVEX. 7º Congresso Internacional de INVEX, 14 a 17 de julho. Autopesquisa em ginossomática, que é uma coisa séria também aí, que a turma toda vai falar, uma série de dados aí interessantes. Agora, eu só não entendi uma coisa. Eles inundaram aqui, numa ilustração, eles inundaram o CAEC com um lago azul. Olha. Eu não entendi nada. Isso é a grama. Hein? Pois então, mas veja, mas que negócio é geada desse jeito? Mas uma geada azul, na minha terra é uma coisa difícil. Agora, tá bonito, né? Mas parece um pouco, vai falar, ixi, CAEC inundou, hein? Que coisa, hein? Só falta pôr um barco aí, alguém. Agora, gente, eu falei aqui ontem que ia trazer hoje o caso do psicanalista, que é o cara lá em São Paulo, Luiz Tenório Oliveira Lima. O melhor lugar que ele fala está aqui, no estado de São Paulo, do dia 18, domingo passado, sobre cultura
e está aqui na página 11. Impunidade traz insegurança. Mas o que ele fala aqui, ó, que é um negócio que eu falei desde o início, nesse caso da Isabela e dos pais, e aquele negócio da madrasta, que é o seguinte, ele fala assim, uma questão que ninguém levantou é que mesmo que tenha sido outra pessoa o assassino, o pai, tendo a guarda, é o responsável. Só por isso, ele teria de se explicar. Eu falei isso no primeiro dia. Ele falou que isso aí ninguém tocou no assunto. Eu tinha falado aqui entre nós. Agora, ele é vivo. Ele viu as coisas lá dentro. Esse psicanalista, essa entrevista dele, tem muita coisa interessante. É uma página só. Se alguém quiser ver, está aqui. Mas vocês estão entendendo? Existe no direito o processo da guarda. O pai é o responsável pela guarda. Se ele, a filha dele, e ele estava lá, ele tem que se pronunciar nisso. Agora, eu não vi nada dessa história. Por que é que ninguém falou nisso? Ele teria que falar alguma coisa, a filha dele, como é que é isso? Ele é o principal responsável, estava com ele, como é que é isso? Então, veja, há situações, nesse caso aí, que estão muito obscuras ainda. Agora, ele está certo, é a guarda. Você sabe como é que é o processo da guarda paternal, aí no caso, maternal, etc. Pois é. Pois é, não, mas não interessa. Do ponto de vista biológico, ele é o psicanalista está certo. Esse Tenório é muito bom, ele não é bobo não. Falou as coisas sérias. Professor Valdo, sim. O senhor podia falar um pouco sobre a inteligência interna na fatologia? Primeira linha. Primeira linha. A inteligência interna. A inteligência interna é uma das 12 inteligências básicas que nós estudamos. Você deve pegar depois de 700 experimentos para ver quais são os módulos de inteligência que nós falamos. Não seria como se estivesse escondendo leite, uma inteligência que... Não, nada disso. Por isso que eu estou falando, não adianta eu falar aqui também, tem que ver uma página inteira lá do 700 experimentos. Vai ver, hein? Não. A interna é um dos tipos que tem do jeito que eu chamo, por exemplo, a inteligência evolutiva. Não. Olha lá, a interna, por exemplo, tem vários aí desses gênios todos que tinha interna. É bom ver lá. Aí não tem os 700? Olha lá, pega lá e vê. Pega lá. Pois é. Não, eu pego, mas o que eu quero que ela veja são os modos de inteligência, que é o jeito de entender isso aqui, senão vai ficar difícil. Entende? Com 700 milhões. O que mais? Vem cá, você viu o texto? Você está entendendo aí o que faltou? Abstraciologia não tem. Não pôde nada. Escapou. Valdo, a diferença assim, que você dá aqui na mini para-abstração para abstração é a questão do parapsiquismo. Se tem, para. Não, porque o problema que eu estou chamando a atenção aqui é a multidimensionalidade. Agora, o que eu chamo a mini e a mega, a inspiração, por exemplo, comum, essa é mini, né? Todo mundo tem, né? De algum modo. Agora, a mega é a cosmoconsciência. Essa aí já é rara. Então, a gente tem que chamar atenção para isso. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pensa, parapsiquismo também evolui, há gradientes, há processo de progressão. Então, como é que fica? Há uma escala também. Eu poderia fazer ali a escala evolutiva do parapsiquismo. Está entendendo? Por exemplo, uma pessoa, ela tem alguma vivência imediata antes de dormir. É a hipnagogia. Isso é a opção de condições. Mas vamos supor que da hipnagogia ela vai numa clarividência viajoura, já mudou o nível. Vamos supor que nessa clarividência viajoura ela volta e depois sai e ela vai ter uma projeção de contínua, consciência contínua, já é outra coisa. Então há uma gradação nisso tudo. Agora, por exemplo, lá, nas especialidades, a última está lá, é cosmoconscienciologia, que é do fenômeno. Aquela lá talvez seja maior para nós, tudo que a gente vê até agora. E isso aí, então, é o caminho, por exemplo, serenão, para depois virar consciência livre. É a saída. Então é isso que eu quero falar, essa abstração. Agora, por exemplo, o extrapolacionismo, ele ajuda
nessa progressão. É aquilo que eu falo aqui já. Esses últimos, tudo eu estou falando isso quase todo dia. Vou repetir uma vez, deve ser a sexta. Só nesse mês. O caso é o seguinte, veja só. Eu começo falando euforia, que é euforia intrafísica. Depois, primener, que é a primavera energética. Depois, cipriene, que é o ciclo de primeneres. Agora, logo em seguida, o extrapolacionismo, que tem uma opção de coisa dessa e mais alguma coisa. Então, por exemplo, no extrapolacionismo, uma pessoa pode fazer um acesso a uma central extrafísica e arranjar aquele monte de ideia de uma hora para outra. Como é que é isso? Então, essas coisas nós temos que levar em consideração. Eu chamo isso hoje também de polinômio, alguns dos verbetes para chamar a atenção. Né? Polinômio? Polinômio parapsíquico. Quando você chama a parabstração, sei lá, uma projeção de mental soma, uma cosmoconsciência, você também não acessa concretudes nesse processo? Por que se chama só de abstração? Eu já falei o seguinte, olha aqui. Dependendo do veículo de manifestação, você está usando aquele contexto, aquele momento evolutivo, se ele está de acordo com aquela dimensão, você é o maior ali dentro. Então, isso aqui, ó, concretude. Para mim, isso é muito concreto, por causa do meu soma. Ó, eu estou com o corpo físico. Agora, veja, se eu passar com o mental soma dentro de uma dimensão mental somática, lá é mais concreto que isso aqui. Então, mas abstração. Agora, veja, isso que nós chamamos de concretude, de objetividade. Vê se me entende. E lá eu sei, então, que pelo que você já explicou faz tempo, existe uma concretude nas outras dimensões. Pois é, agora veja, o que é concretude? Isso aqui é concreto? Isso que a gente chama de concreto. Isso é concreto? Isso aqui não tem opção de coisa em movimento o tempo todo? Não deixa de ser uma Como ilusão. é que é a também. O que é? Então veja, vamos entender bem o que a gente quer dizer com isso. Agora veja, o que eu estou chamando aqui, olha só o nome. Para abstração, não é abstração, é para. Então a abstração multidimensional, extrafísica, outra dimensão. Parece que você está querendo dizer é em relação ao intrafísico. Em relação a gente, porque é o que interessa para nós. Porque quando você está lá, a gente não precisa explicar isso para você. Você já está vivendo. Se você não tem lucidez, é outra coisa, né, Arlindo? Eu não estou falando isso. Então, eu não estou falando se tem lucidez aqui ou lá. Eu já parto do princípio que a pessoa tem. Você sabe que na questão idealismo filosófico, o pensamento é concreto. Ele é concreto, sim. Aliás, é o que é mais concreto. Não, se for por esse lado, tudo é concreto. Eu aí está de acordo comigo. Mas veja, dentro da holofilosofia, isso aí seria um paradigma. Pensa nisso. Dentro da holofilosofia que nós admitimos, que a gente aceita, é um paradigma isso aí. É a base. Pode falar. Sovaldo, lá no trinomiologia, o senhor fala do trinômio autodiscernimentologia, parafatologia e parahermenêutica. Sim. Se parahermenêutica, eu estou vendo a primeira vez que o senhor fala. Eu queria saber como é que é isso frente a esse fenômeno. Parahermenêutica? Frente à cosmoconsciência. A hermenêutica, o que é? É um processo de interpretação do fato. Uma coisa é você ter a hermenêutica que interpreta as coisas nessa dimensão. Outra condição é você ter uma interpretação multidimensional noutra dimensão. É a parahermenêutica, não tem outra saída. Dentro da definição, o senhor está falando do fenômeno da cosmoconsciência. E o senhor falou que não existe signo quando a gente tem esse fenômeno. Como é que fica essa interpretação? Aí eu te pergunto. É o consciência. É o consciência. Aí é que é o X. Consciência. Mas quais são os detalhes que a gente vai chegando, talvez um polinômio, para chegar nisso? Você lembra que aqui eu estou falando os parâmetros da mateologia. Eu já estou calçando tudo, para não haver reclamação. Porque a abstração vai chegar num certo ponto multidimensional que você bate as raias do seu limite, né? Chegou naquele limite que você não vai passar mais. Por quê? A compreensão já não permite mais. É o tal negócio do autodiscernimentologia lá que eu falo. Eu escrevi agora, tem um verbete recente que eu estou falando essas coisas. Qualquer hora a gente vai trazer.
Não, não é a incapacidade, mas a capacidade que a pessoa tem. Até, não vamos falar da incapacidade, vamos falar da capacidade. Até o limite da capacidade. Senão a gente destrói muita gente mesmo. Né? Isso aí fica até um pouco de auto-vitimização. Não acha, não? Então vamos falar o limite da nossa capacidade, e não a incapacidade total. Então é isso. E senão o Arlindo mesmo vai achar ruim aqui a gente falar a verdade. Não dá certo. Mas fala. Ontem você falou, quando estava falando a respeito de Foz, que a mudança de Holopensene ajuda a pessoa a entender a multidimensionalidade. Sim. Podia explicar? O caso é o seguinte, a hora que você muda de Holopensene, você vai mudar então o quê? Interesses, apetites, orientações, ideias, ideologias de consciências. As consciências daquele ambiente são diferentes. Na hora que muda e que você tem outras consciências, a tendência sua é fazer uma variabilidade. Há uma alteração nos approaches. Então, a sua abordagem, entende? Aquele processo de você se inteirar daquela realidade, começa a mostrar alguma coisa diferente. Se saiu da rotina, a tendência, então, é ampliar o processo de parapsiquismo. Entende? Então, por exemplo, junto com isso, e eu falei um elemento, só um item disso aí, mas vamos ver os outros termos. Por exemplo, mudança de temperatura. Você muda de temperatura para um lugar mais frio, aquilo pode fazer mais sono em você, pode aumentar a sua hipnagogia, isso pode aumentar o parapsiquismo. Uma outra coisa, se abaixar muito a temperatura, vai te predispor a ter fenômenos parapsíquicos mais do que com calor. Então, olha só, já começa uma série de alterações aí. Então, mudanças são importantes. Você, por exemplo, quando você escreveu lá o livro sobre as viagens, eu mesmo falei com você, olha, isso ajuda o parapsiquismo do povo. Uma pessoa viajada, ela tem mais predisposição para desenvolver o parapsiquismo do que uma pessoa fixada. Agora você veja, por quê? Se fosse uma fixação, que a pessoa estivesse só trabalhando com a multidimensionalidade, tudo bem, mas a maioria não é. Por exemplo, aquela pessoa que se fixava numa caverna para poder fazer expansão da consciência ou sair do corpo, antigamente, o eremita, entende? O cenobita, né? O cavernoso, né? Como diz o cara lá do Rio. Desse aí é o cavernoso, assim, cavernoso geralmente é aquele cara que fala, grosso, não é isso. O cara, não é também o homem das cavernas, você está entendendo? Mas agora veja, naquele ponto eles estavam querendo sair, aquilo ali seria uma rampa de lançamento da própria consciência. Agora, o que nós estamos falando é isso, se uma pessoa ela fica mais parada, tipo interiorose, então ela está no núcleo, que aquilo é uma estagnação, entendeu? Ela não sai daquilo, ela está sempre rodando, então está escrevendo na água. Está dando rasteira no vento, está cuspindo para cima, é a mesma coisa. Agora, quando ela sai, alguma coisa já mexe com a pessoa. Só do deslocamento físico já é algum exercício. Nenhuma pessoa consegue viajar sem movimentar alguma coisa. Até o cara que está na maca sempre mexe com ele. Pois é, a caverna do Platão, é isso aí. É a saída, não pode ficar lá. É o jeito. Tem lógica isso aí? O problema é esse. Quem é que está aí com o microfone? É você? Mais uma dúvida. Dá para o senhor voltar naquela explicação que o senhor estava falando para o Arlindo, da holofilosofia, dessa base, que não ficou muito claro para mim. A base da holofilosofia dessa questão. Vamos entender. Na hora que a filosofia, que ela pensa que não existe abstração, mas que tudo pode ter uma concretude devido ao processo da intelecção, isso está dentro da holofilosofia que nós falamos. Por quê? A holofilosofia, ela admite a multidimensionalidade, que é o que eu falei antes. Se você está em qualquer dimensão, mas está se manifestando com um veículo consciencial adequado àquela dimensão, tudo é concreto para você. Entende? Por exemplo,
Nós aqui nessa dimensão somos superiores à consciência livre. A formiga dentro do formigueiro é superior a gente. Está claro? Eu preciso explicar mais. Vocês se viram. Não, é muito chato a gente virar para o Ardino e falar: a formiga é superior em você em algumas coisas. O Ardino não vai dormir essa noite só por causa disso. Né? Mas é. Não, o pior não é isso. A abelha consegue ficar naquele favo, e você não. Tá certo? Ela te manda as favas. Tá certo? Eu queria que você falasse um pouquinho do tema ser neutro. Porque como é cosmoconsciência, tu tenderia na minha cabeça a ser mais homeostático. Então... Aqui, ó, a ver se tem lógica, o que eu vou falar. Olha só. Quando a pessoa não tem experiência, ela vai ter experiência extrafísica. Primeira coisa, o que vai acontecer com ela? Entendi. Alienar, fica deslumbrada e... Pode ficar deslumbrada. Sim, pode interpretar tudo errado. Aqui, a neutralidade, indúbito, correu. Entendi. Eu estou ajudando aí a pessoa. Você está entendendo? Nós não podemos falar que seja homeostático. Entendi por esse... E outra coisa, como a maioria não tem esse acesso, são bilhões que ainda tem que dar com os burros na água. Aí depende como que ela vai interpretar também, né? Agora, não é nosográfico, porque a hora que a pessoa já começa a entrar... É porque para entrar nisso tem um nível de rigidez. Eu não falei até agora em assediador, possessor, omega assediador. Isso não tem essa experiência, né? Mas é o que acontece mais. Para levar a pessoa para ver outras coisas. Isso eu Você igual pegou? Eu falei o primeiro, mas o mais importante é isso. Essa segunda posição. Segundo tempo. É o impacto, esse né? Para dar aquele impacto. Para a maioria. Agora, por exemplo, para nós, não é isso. Para nós não tem esse primeiro tempo. O nosso primeiro tempo é diferente. Tem lógica? Sim. Agora, não é mais neutro? Sim, agora eu queria entender a justificativa. Gente, pode ser que daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, nós já vamos mudar. A hora que for escrever uma coisa dessa aqui, vai ser homeostático. Até lá, o Alexandre vai ter que escrever muita coisa. Para ajudar, né? Sobre esse assunto, eu queria entender melhor os efeitos da para-abstração numa consciência, no caso, não tão lúcida, do tipo não lembrar exatamente do que aconteceu, da para-abstração. Os efeitos se ela não lembra de nada, ela não existe. Não, nesse caso... Vamos entender bem. Se você está falando da para-abstração... Não, desse caso não negativo. Nada, então ela não existe, porque ela ainda não está vivenciando aquilo. A vivência da para-abstração, ela deixa... Marcas. Não é marca. Raízes. Indeléveis. Frutos. O que vocês acham? Claro que não tem. Agora, se não tem, ela não existe. A minha dúvida... Isso não é abstração. Isso é nada. Não, é a nadologia. É essa que eles tentaram fazer no CAEC, você nadar lá. Então, mas eu fiquei na dúvida com esse exemplo da hipótese do caso negativo, de um, patológico. Aí essa consciência vai ter essa lucidez... A coisa mais fácil nessa dimensão não é acessar a baratosfera? Pega o jornal. Você vai olhar uma porção de atores, de tudo quanto é, e atrizes, só fazendo a evocação da baratosfera o tempo todo. Pega essa revista que está ali. Só isso. O tempo todo. Agora veja. Isso não interessa, não é isso que eu quero dizer. A para-abstração, nós estamos chamando a atenção, é a hora que a pessoa está nessa, mas ela tem autolucidez. Ela tem consciência disso. Ela já se despertou. Há um despertamento, há um abertismo consciencial, há awareness. Isso aí é que é a diferença. Então, mas para chegar nesse awareness, mesmo a pessoa bem intencionada, a gente quebra a cara primeiro, né? Tropeça o pé, dá algumas alterações até aquilo encaixar. Agora, por isso que a gente tem esses recursos. Quais são? EV, TENETS, OFIEX.
Tudo são patamares, né, para a pessoa conseguir essa condição. Mas é o jeito. Agora, por exemplo, uma das coisas aqui, ó, que eu tinha que colocar, que é um negócio popular, esse negócio de falar a condição da inspiração, coisa exaltada, a partir do surto inspirativo ou parapsíquico. Não é uma inspiração comum. Qualquer um tem inspiração das coisas. Você vê um filme aí, uma cena, às vezes te inspira uma coisa. Você lê um jornal, você vê uma pessoa passa na rua com a roupa dela, às vezes vai chamar a atenção. Um outro passa aí, está com perfume, você vai lembrar de um negócio de 25 anos. 3 décadas aí para trás. Isso tudo dá inspiração na pessoa. Mas não é isso. A inspiração que nós estamos falando é aquela arrasa quarteirão, que deixa a marca, demarca, cria vínculo, mostra o processo evolutivo de lucidez. É diferente. Né? Essa que é a parabstração. Na terceira linha da patologia, quando você fala os parâmetros da mateologia, isso que é mateologia, quer dizer, para quem acessa isso vai deixar, eu faço como pergunta de ser mateológico. Ele é mateológico para uma outra pessoa. O que é que ela entendeu, o que é que ela não entendeu. Entende? Extrafisicamente mesmo. Isso serve para nós conscientes na vigília física e serve para nós conscientes projetados. Que também quando ela foi lá... Tanto faz um quanto o outro, depende do que é. É aquele limite da sua compreensibilidade. Ele acessou a extrafisicalidade, mas não compreendeu um certo processo. Não, ele compreendeu alguma coisa, mas chegou um ponto que ele não compreendeu. Tem coisa que ele não compreendeu. Aí ficou mateológico. Aí o que se passa? Ele vai lá no laptop e anota. Dia tal, às tantas horas aconteceu isso. Não tem explicação até o momento. Ponto. Cara, deixa lá. A teologia sim, porque não teve explicação. Pois é. É a mateológica. Ele pode pôr lá na agenda dele, ou no diário dele, ou dela, né, colocar lá, ponto mateológico. Nível mateológico. Escreve lá e vai pondo. Eu faço isso na minha vida há muito tempo. É um monte de coisa que eu não compreendo. Mas o que eu digo também que o mais que tem nas minhas coisas é coisa que eu não compreendo. A mateologia, dentro da escala evolutiva, ela vai sendo acessada da impressão, não sei. Vai como pergunta. E muita coisa que é mateológica para mim... Ela é maior e mais profunda. A paramateologia é a pior que tem. Eu te dou, por exemplo, a definição do que é uma consciência livre. Pronto. Você está com uma teologia, uma carrada de mateologia para o resto da vida. Mas no fim chega a ser mateologia. A própria consciência, para mim, seria mateologia. Que eu não... sei lá. Não, você, Carcamano da máfia da Itália, já é diferente. Analisando profundamente, não que eu não estou duvidando da consciência livre, mas estou dizendo, em termos profundos, para entender mesmo, seria isso, sei lá. A mateologia é a hora que você vê, não. Aí eu já não tenho parâmetros para fazer medida de nada. A minha lógica não vai funcionar, meu raciocínio aqui não funciona. Então é uma teologia. Então você deixa. Mais uma questão, põe lá. Quando você tiver com as 1000 questões, aí talvez uma ou outra você já consegue responder. Quando a gente junta as questões, às vezes umas podem responder outras. Isso é até que um professor meu me falou no curso ginasial, nunca pude esquecer. Você entendeu isso? Não? Muitas dúvidas pode trazer um esclarecimento. Primeiro, que você é burro, né? É nóis. Não, mas não é. Traz a opção, sim. Se a pessoa for estudar, falando sério, chega lá. Acho que a dúvida traz solução, lógico. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, a dúvida traz solução. Não há dúvida. Não há dúvida. Indubitavelmente. É o tal negócio, sabe? Indubitável lá no estágio. Eu quero falar para vocês que aquele caso de ontem, eu já fiz o verbete com 20 itens, tá? Aquele do definitivo, o que não é, tá certo? Tem 20 itens. Nós já chegamos lá, para ver como é que é. Aquele vai dar muita briga aqui, possivelmente. É o percentual
percentual do processo, do meaning, né? Agora, é o jeito para fazer as pessoas pensarem mais, nós todos. Agora, com 20, a pessoa vai entender uma coisa que a gente colocou. Eu fiz uma tabela de 20, um confronto. Hein? Não, e o problema é esse. As aproximações simples são incríveis. Tem, às vezes, uns 5, todos são parecidos. Se a pessoa não prestar muita atenção, ela boia em todos. Entende? Onde encontram-se listadas as 40 manobras energéticas? Olha, o melhor é você pegar, que tem no Projeciologia, tem 39. Lá eu não coloquei a última, que a última é o banho. É energético, que vem de origem extrafísica. Esse eu não coloco, porque a maioria não chega lá, não tem ideia disso. A pessoa só assim, não, eu recebi um negócio aqui no meu traseiro. Oh, me deu um raio aqui, senti um arrepio, há um formigamento não sei aonde. Mas então é preciso ver. Projeciologia, olha lá que tem. Pega o índice reflexivo. Existem dias em que tudo se encaixa. Melhora em minhas habilidades, tem a impressão que pode ser acoplamento. Sempre que pensa em expressar isso, parece que se esconde, assim como quando eu estava escrevendo anteriormente. Como ter mais dias assim? Ou como ter essas habilidades por mim mesmo? Olha, a primeira coisa que você está falando aqui, tudo indica que ele está dentro, o dia matemático. Precisa de dar o verbete para ele. Hein? Então seria bom, dia matemático, é um verbete, baixa na internet, está com você. Agora, junto com isso, que seria bom a gente falar mais alguma coisa para ele, né? Existe um outro negócio que é o seguinte, existe um negócio chamado euforia. Seria bom você ler que tem vários verbetes. E pega também esses 2 volumes, 2 tomos que foram publicados, tem muito lá. Outra coisa, é um negócio que eu falei aqui antes, uma primavera energética, porque ele pode estar entrando numa dessa, ele não está sabendo. Agora, é o jeito. Vê se você pega e não larga. Isso você vai ajudar os outros. Isso aí não é egocentrismo. Se você, ele pode melhorar para ajudar os outros, isso é muito importante. Procure melhorar isso em favor do seu nível de assistencialidade. Quer dizer, assistencialidade e doação. Eu não estou falando assistencialidade de recepção. O senhor poderia falar mais sobre Ramana Maharishi, ou Maharshi, como eles gostam de falar. Ele poderia ser um exemplo de alguém que tinha código consciente? Não, ele não tinha, não. Ele estava só começando, mas ainda muito envolvido ainda nas coisas místicas. Mas desses caras aí do Oriente, para mim, em matéria de lucidez, de consciência, eu encontrei com ele fora do corpo. Esse aí é bonzinho, ele é dos nossos. Hoje ele já está mexendo até com as nossas coisas. Ele já não está muito lá mais, não. Está lá porque precisa, igual o Bastille, né? Jean-Pierre. Está lá, mas está fora, mas está aí, tem que estar, de vez em quando tem que tratar. Ramana Maharishi. Agora é Maharshi que escreve o negócio. Tem gente que às vezes gosta de pronunciar Ramana Maharshi. Mas o povo aqui gosta de falar Maharishi porque é mais lá no tipo hindu, né? Agora, tem livros dele, lá na holoteca tem coisa dele, é só olhar. Tem foto dele, tudo. Esse homem era bonzinho. Desse povo do orientalismo era um top, sabia das coisas. Mas ele, a pessoa que perguntou tem que saber o seguinte: se uma pessoa, ela dessomou dentro daquela seita, ou dentro de um nível de religião, ou um processo sectário ou faccioso, é porque ela não tinha ainda capacidade de esperticidade ou qualquer coisa nesse sentido. Ele estava caminhando para isso, mas ainda não tinha chegado lá. Quem é que está aí com... os dois estão aqui. Então, nós não temos nada. Quer dizer... Sim, pode falar. Rapidinho. Aproveita. Não está pagando nada. Essa questão, então, em relação à para-abstração, a autovivência transforma uma para-abstração em algo concreto, é isso? Em termos de multidimensionalidade? Não, ela não transforma em algo concreto. Ela tem a vivência concreta.
Ela não transformou nada. É ela que melhorou as percepções, sensações, vivências, a experiência pessoal. Vamos entender o que é que eu falo desde o início. Dependendo do veículo de manifestação seu, se ele está ajustado, apropriado, ele é adequado, é o melhor para aquela dimensão, você tem tudo concreto, tudo isso é palpável. Vamos entender. Agora, por exemplo, para nós aqui, o mental soma é totalmente abstrato. Nessa dimensão. Não, mas mesmo que... Não, lá não. É o que nós estamos falando. Eu estou falando enquanto a gente é consciente. Mesmo que o senhor tenha inúmeras experiências e contatos... Se você se projetou e tem código de consciência, aquilo tudo lá é palpável. Agora, ó, tem uma coisa prática que é bom vocês saberem. A maioria aqui fez curso intermissivo, tá certo? No curso intermissivo, vocês tinham recuperado os cursos, tá certo? Muita coisa que eu falo aqui, lá era óbvio. Ninguém ia fazer pergunta. Agora vocês chegam aqui, ouve um negócio, esse restringimento, vocês começam a fazer pergunta. Agora, dentro de vocês, isso está tudo claro. Professor? Quer dizer, o meu ideal seria falar só com vocês como consciência. Mas eu resolvi o contrário. Eu vim aqui para falar consciência para consciência. A briga nossa, a arena, é de consciência. Mas fala. Não, mas fala mais alto. Eu queria entender isso. No curso intermissivo, a coisa é concreta, porque a gente está de psicossoma, mas, ao mesmo tempo... Não é de psicossoma só. De mental soma. Não. De psicossoma para cima. Você está no máximo de seu discernimento como consciência no seu nível evolutivo. Isso. Então, o máximo de lucidez que se alcança é aquilo. Isso. Aí, possivelmente antes, a maioria aqui nunca tinha alcançado aquilo. É o clímax, o ápice, o auge, o máximo. É uma pergunta que eu até já fiz, professor Valdo, mas assim, eu quero entender mais ainda. Por que lá, então, é teórico e aqui que é a prática, entendeu? Se lá é concreto. Lá é concreto, aqui, concretude não quer dizer nada. Por exemplo, eu tenho concretude, peguei a lupa, eu não faço nada com ela, o que quer dizer? Raciocina o problema de vivência. O senhor já tinha falado. O processo nosso é vivência, o resto tudo é bobagem. O que é que eu falo? Teoria 1%, 99% é vivência. É a praticidade, o pragmatismo. O nome certo não é nada disso que eu estou falando. O nome certo é exemplificação. Ah, tá. Que aqui que vai... 1% é teoria. É você conhecer os fundamentos daquilo do ponto de vista teórico. 99. Qual é a definição daquilo, a definologia, o que é que vai dar, qual é a técnica que tem, não, o entrosamento, a estrutura é essa. Agora, a exemplificação sua a respeito daquela é que interessa. Aí tem que ser aqui. Esses que são os 99. E tem que ser aqui por causa da companhia. companhia. Não tem outra saída. Por causa das tem companhias. que ser aqui por quê? Por causa das companhias, você já me falou isso. Pois é, mas não é. Por causa dos rabos. Dos apêndices caudais evolutivos. Culpa do cartório. Griveta, intervisão grupo kármica, Max Proex, que é a Proex grupal, para falar o lado bom, né? Bonzinho, isso é para ajudar aqui também, então. Não é isso? Tem lógica? Tem. Caminho é esse. Agora, o que é que ficou mais obscuro aí para vocês com essa para-abstração? Aqui, professor Valdo. Se a pessoa tiver qualquer nível de distorção cognitiva, essa para-abstração também vai ser distorcida, né? Vai. Não, ela já começa tudo distorcido. É aquele negócio da pessoa que fala assim, não, eu tive uma projeção de corpo mental. Mas imaginou que teve. Entende? Então o processo, por exemplo, é filme de Hollywood. A maioria na base de sonho. As coisas todas que tem. E eles fazem uma coisa para ser acessível, né? É tudo chão, tudo terra-terra, rastaquera, tudo muito ainda primário, entende? Então isso aqui, naquela lista bem grande, assim, que foi dada
do nível de ascendência do parapsiquismo, que tinha EV, sinalética, a TENEPS era o número 19. Então esse daqui é mais lá para frente, né? Não, a cosmoconsciência talvez seja o top, né? O que eu falei. Olha lá. Ó. A cosmoconscienciologia está no fim de tudo. É o top. Agora, essa cosmoconsciência que nós estamos falando, não é só aquela consciência cósmica lá, que eles falavam que a pessoa fez uma exaltação da cabeça, entende, do pensamento. Não é isso, é a coisa mais séria. Tinha de ver o resultado teático disso. Uma pessoa que tem isso, ela não pode ter uma vida medíocre mais. Aquilo vai mudar a vida dela toda. Antes e depois daquilo, tudo muda. Agora, para chegar nisso, o caso todo, a gente tem que ver os pré-requisitos. Ela tem uma porção de amostras, alertas e, vamos dizer, mensagens que ela recebe. Que é um monte de fenômeno que acontece até a pessoa chegar nisso. Mas isso daqui a pessoa nunca vai ter só para ela. Isso aqui vai ser alguma coisa de trabalho. Não, a hora que chega nesse nível é porque ela já está interessada na interassistencialidade. Existe um princípio que a gente já tinha falado há muitos anos, que é o seguinte: a cosmoconsciência real, vivida, vivenciada por uma consciência, ela só pode ter sido obtida se foi via interassistencialidade. Se não há assistência entre as consciências, se essa pessoa não pensou nisso, porque se ela pensar só em si, é um processo egocêntrico, mesmo que seja de adulto, ou mesmo que tenha alguma já conotação boa, mas é muito egocêntrico, alguma coisa, ela não vai obter isso. Mas mesmo esse... Por quê? Aqui, ó, por quê? Isso aí é que eu explicava. Isso eu já explicava isso há muito tempo. Lá no Centro da Consciência Contínua a gente já falava. Por exemplo, vamos só pensar. Uma pessoa, ela quer expandir a si mesma. Ela quer, já tem assim alguma conotação, até de fazer tacom, ajuda uma coisa. Ela já, por exemplo, se uma pessoa pede as coisas, ela atende, mesmo seja na rua, no carro, na hora que para. Aquela pessoa, por exemplo, lá de São Paulo, que colocava aqueles pacotes de 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz dentro do carro, a pessoa chegava e dava o dinheiro, dava aquilo. É aquela pessoa. Então, veja, essa pessoa já quer ajudar, mas ela ainda não sai de si mesma. Ela deve estar presa a algum processo muito grande, que ela não teve uma visão de conjunto disso. O mundinho dela está muito acanhado dentro daquilo, você está entendendo? Então, era preciso ter uma série de condições para picotar os processos todos dos fenômenos e ela seguir nessa gradação até chegar lá. Isso demora muito, demora anos, demora décadas, às vezes demora vidas. Não tem outro jeito. É aí que nós temos que ver. Então, veja, uma pessoa dessa, ela já não vai ter mais espaço dentro do seu micro-universo consciencial para pensar mal dos outros. Está entendendo? Ela pensa mais na interassistencialidade. Ela diminui o egoísmo real. Isso é que é o verdadeiro egocídio. É a pessoa matar o egão, matar um bigão. Ela acabar com o processo. Então, sem isso, é difícil atingir aquilo lá. Então, uma coisa depende da outra. Então, são pré-requisitos que nós não podemos fugir, né? Mas aí essas cosmoconsciências que são relatadas, que não é essa daqui, é o que então? A maioria ali tem laivos, vestígios, vislumbres, entende? Lampejos, veja os nomes que eu estou usando, da realidade, mas não chega a isso. É igualzinho, por isso que eu falei. Pensa bem aquela pessoa que falou, não, eu já tive cosmoconsciência. O meu corpo mental saiu, etc. Tal. Eu quero ver, eu vou mostrar os fatos. Tem que ter mostrado algum fato. Alguma mensagem foi dada para a pessoa, assim, arrasa quarteirão. Se a pessoa está só naquilo, exaltando, do ponto de vista romântico, literário, bonitinho, fantasista, entende? Lírico, isso é besteira. Não adiantou nada. Não, o pior é se o cara fuma, igual o que aconteceu comigo. Ele pergunta, fala que a coisa, então eu já estou tendo uma opção de experiência e tal. Agora, Valdo, eu posso fumar aqui? Eu quase desmaiei lá na hora, na frente dele. E eu estou, você está entendendo? Eu estava cheio de...
possibilidades, né, para ajudar o cara. Toda hora que ele fala aquilo, eu assim, não, melhor é você se internar. Vai para um lugar, se interna para acabar com esse cigarro, depois você volta que eu vou continuar a conversa com você. Nesse instante, eu não tenho mais cara para continuar a nossa confabulação. Sei eu. Existiria uma relação de quanto mais a pessoa tem fenômenos transcendentes, mais ela atua na intrafisicalidade? Mais. Ela sempre consegue. E aí ela vai virar depois o teleguiado. O teleguiado, praticamente, ele já tem aquela vocação até do serenão lá do reurbanizador. Entende? Ele já está fazendo peão disso aqui. Por isso que eu acho que tem uma porção de evoluciólogo que está por cima desse povo, que eles já fazem peão da vida humana. Mas para ajudar é o jeito. Agora, são peãozinhos, né? Peão grande mesmo, quem faz mais mesmo é serenão. Não, mas aí a atuação, então, é mais extrafísica, mas visando a intrafísica, é isso? Sempre. Então, a coisa envolve a outra, né? O casamento, ninguém foge disso. O casamento das dimensões, ninguém aqui é solteiro em matéria de dimensão. Todo mundo é casado, com várias dimensões simultaneamente. Não tem jeito de ser diferente. É uma poligamia. Não tem saída. É interessante. Por exemplo, uma das maiores burrices que tem é uma pessoa que tem reto ciúme. É o ciúme retroativo. Tem o quê? É isso que diz respeito a esse texto. É esse contexto. Entende? Ciúme daquilo que já passou com você, já pensou? Tem gente assim, né? Você sabe que tem. Né? Ciúme retroativo, essas coisas existem. Queria voltar naquela pergunta da Dulce, que ela falou do processo da lucidez. O senhor falou que se não tiver, a gente não consegue nem ter hermenêutica. Eu estou estudando um assunto com uma determinada pessoa. Isso aconteceu. Aí estou lá, na minha projeção, que eu acho que é projeção, né? Aí vem a pessoa e fala assim, olha, então vocês querem entender tal assunto? Ok, vou mostrar um espectro para vocês. Vocês olhem, analisem, pensem, depois vocês tiram as ideias. Aí eu fiquei olhando aquele negócio, olhei, não consegui ter ideia nenhuma. A outra pessoa teve várias ideias, falou. Aí eu acordei, eu não lembrava a ideia da pessoa, sabia que a pessoa tinha tido associação de ideias, e liguei para a pessoa. Só que a pessoa não lembrava da projeção. Aí deixei lá anotado, falei, bom, nem sei mais se é projeção. Como é que a gente sai dessa para não perder uma situação assim? Anota e acumula e espera a experiência. Stand-by. Agora, paciência e caldo de galinha. Nessa hora que a gente não tem o signo, ali, concreto, o que a gente pode fazer para começar a falar, eu quero teu signo, quero entender, quero teu signo, quero entender. Para nós entendermos o conscienciês, quanto mais você estudar semiótica, semasiologia, signo de tudo quanto é tipo, palavras e tudo mais, melhor. Esse é o motivo que eu trouxe aquela ideia de ontem aqui. Os percentuais dos meanings. Qual o percentual, por exemplo, do sentido dessa palavra com respeito àquela? Então eu coloquei 70% e mais ou menos 100%. Mas lá eu não pus assim não. Lá na tabela eu coloquei até 70%. Acima de 70%. Então, de um lado e do outro. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou inventar aqui. Por exemplo, promissor. Eu falei assim, não, definitivo. Então, uma é 70%, o outro é acima. Você entende? E isso é para começar a pensar na questão. Isso tem signo aí atrás. O processo é signo. Agora, outra coisa. Você não percebeu. Signo, sinal, palavra, constructo, verbo, termo, vocábulo. Está no fundo tudo é mais ou menos a mesma coisa. Que é a ideia, a neo-ideia. Agora veja, na hora que você vai desenvolver o parapsiquismo, como é que chama aquele negócio que você tem que arranjar? Como é que chama? Sinalética. Sinalética, qual o signo?
Você só desenvolve o parapsiquismo através de signos. Então o povo fica pensando que isso é só palavra. Não é. A coisa é mais embaixo, muito mais séria. Então nós não podemos desprezar a simbologia. Entendeu? Até um certo ponto. Mas não podemos ficar presos a isso do jeito que o Freud fez. Com a mitologia, aquelas coisas todas. Isso é bobagem. O Jung fez. Isso é besteira. Entende? É o jeito. Quem é que está aqui com... Professor Valdo, o senhor falou assim que a cosmoconsciência tem que ser na base da assistência, né? Assistenciologia. Aqui eu estou vendo na feminologia, masculinologia, o tenepsista. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tenepsista e a para-abstração. O tenepsista é o seguinte, na hora que ele vai crescendo, ele vai tendo mais intimidade e convivialidade com uma consciência que a gente chama, que é o amparador técnico da tenepsis dele. Geralmente, essa consciência tem muita afinidade com ele. Como diz o cara para mim, olha, eu tenho mais afinidade com o meu amparador da tenepsis do que com a minha mulher. Você acha que isso está errado? Eu disse, não. Com a sua mulher, você teve o casamento com ela para fazer assistência a ela. Agora, você está tendo um casamento assistencial na tenepsis com o seu amparador para ele ajudar você, a vocês dois fazerem assistência. O nível é outro. Então, por exemplo, as uniões que a gente tem com as pessoas, você tem que sempre perguntar. Com essa pessoa, eu sou assistente, eu sou assistido. Então eu quero lembrar para vocês, todos vocês para mim são assistentes, tá? O Valdo. Não adianta vocês falarem que não. Aqui. Tá certo? Aqui, você, Valdo. por exemplo, todo dia trabalha para mim, você todo dia trabalha para mim, vocês são assistentes. Não, isso não, isso aí está proibido tocar nessa assunto. Dentro da para-abstração, um tenepsista chegaria à cosmoconsciência? É o caminho, né? É o jeito. Ele vai pegar primeiro a ofiexista, a condição da ofiexologia. Ontem ele falou isso, lembrei, tá? Esse é o caminho. Por aí. Professor Valdo, para abstração é uma prática avançada, tá? Mas nós estamos aqui e é de mental soma, tá? Nós estamos numa prática diária, aonde nós ainda nos manifestamos basicamente de psicossoma. E daí, como é que nós vamos... Psicossoma não, você se manifesta mais em soma. Pois é, e como é que nós vamos equacionar isso? Não sumir com soma. De uma forma, agilizar isso para nós chegar... A primeira coisa é a seguinte, seguir todas essas técnicas que nós temos aqui. Tem um monte delas. Então agora eu tenho lançado um monte de verbete para ajudar as pessoas nesse sentido. Todo esse fenômeno parapsíquico mais avançado que a gente tem falado, o caminho é esse. Você pratica tenepsis? Sim. Então, você acha que você vai conseguir o FIEX nesse corpo aí? Não sei, tenho minhas dúvidas seríssimas. Pois é, não tenha dúvida. Fica firme. Você vai conseguir. É por aí. Você está no caminho. A para-abstração está à sua espera. Vamos ver se chegamos lá. Caminho. Agora, não adianta chorar o leite derramado e nem pensar com a moda retrô. Vamos pensar com a coisa para frente. Positivo. Você vai conseguir. Mesmo que falte pouco tempo, né? Não, o tempo é uma coisa relativa. Num ano a pessoa pode reformular a vida dela toda. É aquela técnica de mais um ano de vida. Isso não quer dizer nada. Bobagem. Pensa nisso. A variável tempo depende do seu discernimento. O que é, Roberto? Professor, na questão do convívio com o amparador técnico e com o convívio com o amparo, qual que é o papel daquela ideia que o senhor falou há algum tempo já da interfusão consciencial com a para-abstração? Existe um componente disso ou é um fenômeno mais anímico, a própria pessoa que vai chegar lá? A coisa mais séria que tem, Roberto, entre o tenepsista, o ofiexista e o seu amparador é a telepatia.
As pessoas precisam estudar mais isso. Agora, a telepatia hoje é igual a ectoplasmia, é piada. Os filmes, todo lado o povo fala isso. Isso aí está muito longe da realidade. Então é telepatia. A pessoa, por exemplo, ela está fora do período do trabalho do OFIEX dela. Dos 50 minutos diários dela. Ela está fora daquilo. No entanto, ela nota a inspiração do amparador. Às vezes na hora que ela vai falar, na hora que vai dar uma aula, na hora que vai comunicar alguma coisa, às vezes ao celular, dando alguma informação, alguma orientação para alguém. Então isso é muito importante. Agora, vai chegar um ponto que isso vai ficar 24 horas por dia. Então, onde vai a pessoa, homem ou mulher, está ali o amparador junto com as coisas todas que está vivendo junto. Uhum. Entende? Sim. E aquela ideia de interfusão consciencial, que seja uma consciência mais avançada vai puxar a outra. É o extrapolacionismo. Esse aí é um nível disso. Entendi. Agora, ó, quando eu comecei os negócios com a EME, eles falaram para mim, você não precisa se preocupar. Como você já tem TENEPS há muito tempo, e a sua TENEPS, ela é praticamente de continuismo, ela é de continuidade, não tem nada. Você já tem isso que vai acontecer. E realmente. Agora, o problema não era meu, o problema era dele se manifestar aqui. Agora, eu mesmo, particularmente, eu não tive problema nenhum. Entendeu? Mas ele teve. Agora, eles me explicaram isso antes, isso me deu muita força, né? Eu comecei a entender. Uhum. Não, se eu estou trabalhando já com a consciência, 24 horas, há muito tempo, mais uma, menos uma, isso é bobagem. Quem pode pode duas, pode três, pode quatro. Por que não? E outra coisa, o processo é o problema contínuo, o continuismo. Entende? Porque uma coisa é você receber uma psicofonia aí, você entra em transe durante uma temporada, que seja até 1 hora. Isso não é nada. Isso é TENEPS. Agora, o processo não. É você estar ligado o tempo todo, plugado, antenado, dentro daquela condição com assistência. Isso muda tudo. As possibilidades, então, são mais amplas, né, de manifestação. Muda tudo. Você quer falar? A gente precisa de um microfone lá. Professor Valdo, para a gente... Dá aí para a Eliane, que ela também quer falar. Pois é, mas pode falar. Para a gente conquistar para a abstração, o senhor acha prioritário conquistar a abstração dos sentidos? Abstrair-se dos sentidos? Não acho não. O problema é que quando a gente já está falando nisso, a gente já considera que a pessoa já entende tudo que diz respeito à abstração. Quem não entende nada de abstração é bom começar a estudar. Eu dou uma indicação. Começa a ver, por exemplo, o manual de redação da Conscienciologia, que eu publiquei já há alguns anos. Tem muita gente que ainda não leu aquele livro. Acho que de vez em quando seria bom trazer o livro aqui, eu leio algumas coisas que tem nele. Ali é bom, ali ajuda. Entende? É um processo de forma que ajuda o problema da cabeça, por causa do mental soma. Porque tudo que está ali diz respeito à comunicação do mental soma. Através da forma grossa, comum. Entende? Então pensa, sua abstração ela vai aumentando. A hora que você se interessar pelo assunto, você vai dominar aquilo facilmente, devido o processo da sua condição como consciência antes. Entende? Eliane. Aqui fala da paradoxologia. Eu fico pensando assim, quando a gente acessa tem essa expansão, essa para-abstração, geralmente assim acontece num experimento, por exemplo, dentro de um laboratório. Você tem aquela expansão, você anota tudo, depois fica... você se pega um tempo depois lendo aquilo, você percebe como você está longe daquilo que você acessou naquele momento ali. Acontece isso aí. São os picos máximos da vida. Todo mundo é assim. Nós temos uma média útil de manifestação, mas nós não estamos sempre no pico máximo. É aquele negócio que eu falo da inteligência. Ontem mesmo eu falei disso aqui. As pessoas ou são mais inteligentes de manhã, ou de tarde, ou de noite. Isso varia. Há uma
oscilação do nível de hiperacuidade, de holomaturidade, de percussiência, de atilamento. Entendeu como é que é? Então, essa agudez, ela varia de pessoa para pessoa e de contexto para contexto, conforme a hora, o ambiente, vários fatores. Agora, o problema todo não é esse. É a hora que você teve uma experiência dessa, você anotou, aquilo vinca você está marcada. A hora que você tem uma série disso, já muda, o nível é outro. Você já não vai encarar do mesmo modo que você via antes. Aquilo começa a influir nas suas manifestações diárias na vida humana. Tudo muda. Então é a frequência. Então você começa a primeira coisa, abrindo mão. Abre tudo. Você começa a querer fazer assistência, você quer sair de você. O egão começa a diminuir cada vez mais. Então, há um processo de centrifugação. Saindo de você para fora, para assistir. Que a maioria dos nossos processos de centrifugação são negativos. A gente sai para usurpar, para roubar, para vampirizar, para chupar alguma coisa. Agora não, nós temos que sair para doar. Entende? E é isso aí. A cosmoconsciência leva a essa situação. Então a frequência desses estados aí é que vai dar uma manutenção, vai dar uma subida de patamar? Não é isso. Vai dar compreensão para a pessoa usar aquilo do ponto de vista teático. Isso não é teoria. Todo fenômeno tem uma mensagem. A pessoa tem que decodificar qual é essa mensagem desse fenômeno. Eu vivo falando isso. Qual é o conteúdo desse fenômeno que você teve? Qual a mensagem que você recebeu? A maioria boboca. Agora, a religião, não explica nada disso. Então, se tem mensagem, sabe, não, é a Santa, Nossa Senhora que apareceu, que não sei o quê. É aquele negócio que dá nojo, dá vontade de vomitar, né? Não para disso. Porque o negócio, quando você tem retrocognição, aquilo vem de vários séculos, várias vidas, retrovidas, de tudo quanto é jeito. Vários retrocorpos, de homem e de mulher, a gente já teve daquele jeito. E não resolveu nada. Então, esse processo infantil tem que acabar com a gente. Né? Mas você entendeu, então? Entendi. Agora, a coisa séria é sempre anotar. É muita gente que desperdiça as mensagens que recebe. Que aí a gente tem o referencial, pelo menos. Agora, o que é engraçado é o seguinte, por exemplo, quando tinha um processo de psicografia, o povo vinha pedir mensagem para a gente e relatava alguma coisa que aconteceu com ele. Eu disse, você não precisa. Você já recebeu uma mensagem muito superior a qualquer psicografia que vão te dar. Você não está sabendo interpretar o que aconteceu com você. Aí eu começava a debulhar a situação, a pessoa começava a chorar, apelava, aí começava a confessar que tinha uma opção de coisa atrás que ela não falou. Entende? Isso era comum comigo. Olha bem, a mensagem às vezes você já recebeu. E outra coisa, passou batido. Você não viu nada. Então, o problema da cosmoconsciência tem que ver. Agora, essas mensagens anteriores, que formam o pré-requisito. Isso aí é que nós chamamos que é extrapolação. São esses fenômenos que eu já mostrei aqui, que eu estava falando, aquela série deles. Começa com euforia e vai até extrapolacionismo. Isso aí prepara a pessoa. Agora, os tenepsistas passam por isso, para chegar na UFIEX. Está entendendo? Uma pessoa, por exemplo, que está trabalhando com projeção, vai passar por essas coisas para ter uma projeção, por exemplo, consciência contínua. Às vezes, no extrapolacionismo, por exemplo, uma pessoa dessa, ele pode ter uma projeção vexaminosa. Aquela que acaba com a moral da pessoa. Ela mesma vai acabar com a moral dela. Vendo as coisas que ela vai ver extrafisicamente. A gente tem também observado isso lá com o serenário, né, com os relatos. O serenário já foi feito visando essa condição. Agora lá precisa ainda de aperfeiçoar certas coisas. Vocês têm que trabalhar mais naquilo. Eu vou ter uma reunião com vocês, vou dar umas dicas aí. Me pediram aí para fazer essa reunião. Vamos ver esses dias agora. Vocês têm que depois, nós temos que estudar em um horário. Entende? A gente conversar. Vamos ajudar. Vocês estão no caminho, é por aí. A turma está começando a ficar mais serena. E não é a cachorrinha nossa.
Valdo, que você tinha falado hoje sobre os símbolos para desenvolvimento do parapsíquico. Daria, por favor, para explicar melhor, que eu não entendi. O símbolo é o seguinte: nós todos somos vítimas dos símbolos, tá certo? Ainda temos, possivelmente, alguns milênios mexendo com essas coisas, porque não tem outra saída. Nós só vamos perder o processo de todo esse processo de simbologia a hora que a gente caminhar depois do serenão para chegar na consciência. Então, como é que fica? É muito serviço que tem pela frente. Agora, nós não podemos ser escravos do símbolo. Nós temos que dominar o símbolo. Uma coisa, por exemplo, é você ser escravo do seu corpo. Você tem que dominar seu corpo. Então, a mesma coisa é o processo da palavra, da comunicação. Nós não podemos ser escravos da palavra. Nós temos que dominar a palavra para se comunicar melhor. Então, a simbologia, nós temos que dar um jeitinho desde já para depreciar esses símbolos e começar a pensar no processo de uma abstração acima dele. Que nós não temos, isso é mateológico, eu sei. Mas é o jeito de começar a pensar. A hora que você começa a pensar, você já está batendo as portas de uma expansão maior da sua consciência. Você entendeu isso? Não, ele desenvolve deixando a pessoa. A hora que ele acaba. Porque de parapsiquismo, com o símbolo, nós já estamos saturados, né? E não resolveu nada. Nós temos que deixar disso. Agora, para você defender uma coisa, você quer acabar com uma coisa. Você tem que saber mais aquilo que aquela pessoa que defende. Então, você quer acabar com a simbologia. Você tem que estudar tudo que é coisa de símbolo. É o meu processo, a filologia, a linguística, as palavras, o dicionário, a lexicologia, a enciclopediologia. O que é que eu estou trabalhando e falando muito enciclopédia para vocês? É baseado nisso. Nós temos que dominar isso para ficar livre disso. O que é que eu falo sobre o processo lá do Homo Pacíficos? Você quer se preparar para a paz, se prepare para a guerra. Você tem que saber mais a guerra e as coisas todas do que aqueles que são já pacifistas. Por quê? Tem aqueles outros que são belicistas, é esse que você tem que enfrentar. Então, se passem para belo. Se você olhar pelo esse lado, esse aqui, você vai entender isso. Queres a paz? Prepare-se para a guerra. A guerra de quê? Guerra de ideias, guerra ideológica, a guerra contra o processo da matança, da pena de morte, do homicídio, do massacre, do genocídio, da violência, do homem-bomba. A guerra. Agora, para isso, nós temos que saber mais o processo de guerra do que os defensores da guerra. Pois é. Do símbolo, é o único jeito. Por quê? Tudo nessa vida, você só fica livre das coisas quando você domina as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa fica com raiva de alguma coisa. Ela fala assim, nunca mais eu quero ver isso. É a maior besteira. Para de deixar o planeta, ou essa vida, ou essa dimensão, daqui a alguns milênios, ela tem que ter dominado aquilo. Você não pode fugir de nada. Qualquer paixão, como diz lá o cara do Meia, deve te advertir. Quer dizer, você deve se divertir com qualquer paixão. Qualquer paixão me adverte. Isso é o cara que falava lá. E isso é evolução. Pois é. Você vai ficar livre dele, você tem que dominar. Tudo você tem que dominar. Se você não domina, fica para outra vida para dominar na próxima. Você está empurrando com a barriga. Não adie nada para depois. Faça a coisa já. Aqui, agora, já. Abstenção e para abstenção? Abstração. Sim, o que tem? Esse princípio de ter que dominar para ficar livre dele, não, tem relação com a abstração? É o princípio da evolução. Mas tem relação com a abstração? Isso não. É lógico, tudo tem relação. Tudo. Tudo não é tem. só abstração. Isso tem relação com tudo.
Se você não domina alguma coisa, você tem que dominar. Agora, vamos prestar bem atenção numa coisa. Você não consegue, não é o seu caso, mas vamos ver. Fulano não consegue dominar a amizade que ele tem com aquela determinada pessoa. Então brigou, caiu fora, virou o nariz e foi embora. Isso é intervisão grupo K. Não adianta ele fugir, porque a inseparabilidade do grupo K vai colocar ele junto de novo com aquela pessoa. Ele vai ter que enfrentar o processo. Ele está adiando um compromisso. Isso é evolução. Agora, isso diz respeito a tudo. Você não se dá bem com a pena, está reclamando, começa a estudar, porque você vai ter que dominar isso. Aqui, como tem muitos que são pré-autores, já tem que começar a pensar nisso. Não adianta tirar o corpo fora. Se vocês não enfrentarem isso nessa vida, na próxima vocês vão ser escritoras e escritores. Por quê? Tem que deixar a mensagem. Uma mensagem a posteriori, para ajudar a sua Eu tinha pensado numa outra relação, assim, ó, que a abstração ou para-abstração só viria depois que você dominasse bem assim, como se o domínio de um assunto, o domínio de uma tarefa, fosse aquilo que fosse possibilitar você. A para-abstração só vem para você quando você já começou a entender e dominar a abstração. Aí está certo. Aí está certo. Tudo é na mesma linha de manifestação. Não adianta tirar o corpo fora, entende? Da história. Não adianta ir para o acostamento. Tem que ficar na via principal, na pista principal. É o desiderato, é o objetivo, é a evolução. É a evolucionologia, que é superior ao Darwin, no caso. Quer dizer, um pouquinho mais avançada. É porque tem uma coisa na matemática que a gente ensina a criança, assim, ó, que ela tem que utilizar bastante material concreto, assim, fazendo as operações concretas, para depois ela abstrair o conhecimento. Por isso que eu pensei de você usar bastante o teu conhecimento, dominar bastante aquele assunto. A matemática, ela é bem paradoxal, porque ela é a ciência mais positiva e concreta, e ao mesmo tempo abstrata. Ela pode ser a mais ela é abstracional. Os conceitos dela são todos abstratos, mas ela precisa da atividade no concreto. Por isso que eu perguntei. A hora que você tem um jogo, que você tem as peças todas na sua frente, o negócio é matemática, é aritmética. E é positivo, é palpável. Aí isso não resolve. Agora então vamos entender. Quem é aqui que está fugindo de alguma coisa? Você vai fugir até quando? Até na próxima vida? Daqui 1 milênio? Ou até amanhã? Vamos ver. Vamos abrir o peito, encarar tudo, confrontar, enfrentar, encarar. Tá certo? Então, é a saída. Você encarou suas coisas. Você está sentindo melhor agora. Todo mundo é assim. Parece que o Arlindo também fez a mesma coisa. Está sentindo melhor. Então, professor, é o seguinte, teve um acontecimento comigo no primeiro complementário que eu participei aqui em 2007. E sempre naquelas cores acinzentadas, brancas e pretas, e de repente aparece um quadro vermelho com um corredor, um piloto de Fórmula 1, aparentemente, um carro vermelho, ele com capacete vermelho, apareceu do nada. E aquilo, volta e meia, eu me pergunto por quê? Aquilo lá seria um símbolo para eu entender alguma coisa? Ou será que... Isso aí é uma mensagem pictográfica que chama. É uma figura que deram para você para te dar uma mensagem, alguma coisa. Se ela é recorrente, é preciso examinar o que é. Se aquilo for uma coisa assim rápida, aquilo pode ser uma lembrança de filme, alguma coisa que você viu no noticiário, alguma coisa. Mas se ela é recorrente, se ela já se repetiu mais de uma vez, mais ou menos dentro das mesmas, dentro do mesmo contexto, isso é uma mensagem, tem que ser decodificada. Entendi. Não, foi com a Alexander. Não, foi um quadro como se fosse como se tivesse sido assim um selo. Aí isso foi mais de uma vez? Veio e ficou bastante tempo. Quer saber se houve recorrência? Se aquilo se repetiu? Não se repetiu. Então marca só e vai em frente.
Se tiver alguma mensagem, outras mensagens vão vir para clarear mais a coisa. Até eu cheguei a me perguntar se Ayrton Senna ele tem alguma atuação aqui no Instituto ou não. Não, ele está muito envolvido com outras coisas, cara. Tá certo. Você sabe, esses caras todos são suicidas. Eu sou muito enrolado. Tá certo. Correr de Fórmula 1, todo mundo é fronteiriço ao suicídio. Todo mundo sabe disso. Ok. Isso é uma das técnicas de estudar o corredor. É a riscomania das mais avançadas que tem. Agora, tem cara que é assim, ele arrisca, mas com um pé na frente e outro atrás, né? É tipo o Fittipaldi, que chovia, ele segurava o carro. Ou outros que não abusam, igual esse outro aí, o outro italiano, né? Como é que é? Barrichello. Ele está sempre atrás, é isso? Agora, ele é que já participou mais de corridas, né? É o que ganhou menos, né? Isso que eles falam. É o que participou mais e que ganhou menos. Então, ele é um cara que é constante. Ninguém pode falar nisso, ele é perseverante. Pelo menos isso ele tem. Agora, veja. Todos são da riscomania. Agora, o melhor da história é que me convidaram para entrar nisso. Eu morri de rir na hora. Você vem cá, você vai me perguntar para a década de 70. Me convidaram. A hora que estava lá no negócio, no autógrafo do Piquet, que eles estavam arrumando, eu fui lá com a turma, né? Porque eu tinha vários amigos na Rede Globo. Então, assim, Valdo, você já dirigiu muito pouco, mas tudo que você dirigiu, você nunca teve acidente, você tem boa coordenação, você conhece o carro, eles conheciam todo o meu Fusca, como é que era, você é uma fera nesse negócio, a gente viu o que aconteceu nisso. Você podia ser piloto aqui, seria bom criar outros, o Brasil está começando com isso, o negócio é aqui. Assim, vocês vão falar isso para mim? Você pensa que eu nasci ontem? Que loucura. Agora, é uma honra vocês falar uma coisa dessa. Estou me sentindo lisonjeadérrimo. Besteira. Agora, tinha vários amigos. Na época do Augusto César, com vários amigos, vários estavam lá. Foi. Eles estavam começando aonde havia. E eu já conhecia muito aquilo, devido a outras coisas lá do ambiente. E nós fomos juntos. Agora, eles já tinham andado no meu carro. E sabia que o meu Fusca era terrível, né? Todo maceteado, aquele negócio. Mas eu sabia da situação com ele. Mas aí o Fusca, então, colocava energia naquilo. Não, vamos começar a viagem, então espera. E isso já tinha feito toda a revisão do carro. Você sabe que eu fiz uma opção de viagem Rio até Vitória, no Espírito Santo, né? Guarapari, aquela coisa toda. Eu estive examinando lá o processo das energias, aquele caso, tudo lá no Espírito Santo. Eu mesmo ia com Fusca. Nunca fiquei na estrada para nada, nunca aconteceu nada. Eles sabiam disso. Agora, São Paulo eu ia durante uma temporada, muitos meses. Eu ia toda semana e voltava de Fusca. No fim de semana, quando eu tinha consultório. Teve um período que eu tinha 2 casas, uma lá, outra no Rio. Então eu ficava transando lá, de um lado para o outro, passando. Agora, eles sabiam disso, por isso que eles perguntaram. Eu falei assim, você tá bom, eu vou deixar de correr, não demora, porque eu quero trabalhar com outras coisas, não posso estar perdendo tempo no trânsito. Logo em seguida, um pouco depois disso, eu comecei a ter motorista, porque não dava, não. E outra coisa, atrás do meu carro era o meu escritório, né? Tinha tudo. Tinha um motorista na frente e eu atrás, funcionando no carro. Geralmente o carro grande, desse tipo, esse diplomata que tinha, todo maceteado também, bonitinho. Agora, não adiantava. Teve um que era maceteado que eu comprei por causa do meu filho. Meu filho chegou lá e estava aquele monte de carro assim no pátio, né? Aí eu falei com ele assim, escolhe o carro que você quer. Eu tenho que comprar um mesmo. Escolhe um. Aí ele chegou, disse, esse carro aqui. Aí o cara falou assim, mas como é que é? Seu menino conhece isso desse tamanhozinho? Eu falei, não conhece. Por quê? Esse carro é maceteado, ele tem 6 cilindros, foi feito, é fora de série, feito na fábrica. Os caras pediram aqui, mas depois não tiveram dinheiro para comprar.
você quer isso? Eu disse, não, você vai fazer mais barato, já que está refugado. Aí entrou o judeu aqui para fazer o trabalho. Né? Não, fazer um preço mais acessível que a gente leva. Não, então tá. Deu um cheque pro cara, levei o carro. Nós já saímos dentro do carro. Agora, tinha 6 cilindros. Era tipo Comodoro, que era o nome deles, que era antes do diplomata, entende como é que é? Agora, ele aguentava qualquer coisa com 6 cilindros. Ninguém aguentava já no carro. Agora, o pior não é isso. O pior é que eu fui arranjar o motorista, o chofer, para tomar conta. No dia que ele pega, nós vamos lá naquele Largo dos Leões. Que um cara tinha me chamado, eu tinha que ir lá para ver uma coisa lá, uma assistência que eu ia fazer no Largo dos Leões, lá no Rio. Sabe onde é que é? Maitá. Na hora que ele para, o carro começa a pegar fogo lá dentro. Carro novo. Aí o motorista falou, mas como? Eu fiz alguma coisa errada? Doutor, eu fiz alguma coisa. Não tem nada, vamos olhar. Carro novo sempre dá surpresa. Vamos ver o que é. Ele falou, era uma bobaginha que tinha lá. Troço da mangueira lá, entendeu? Acertou, o carro nunca deu problema de nada, coisa séria de nada. Mas 6 cilindros, Comodoro. Ele era melhor do que os diplomatas que fizeram depois, entende? Agora, eu já tinha uma certa experiência de carro, né? Mas eu dirigi muito pouco. Na minha vida eu dirigi de 1968 até mais ou menos 74 a 75 só. Foram 7, 8 anos no máximo. Eu mesmo dirigindo. Agora, nessa ocasião, valia a pena dirigir no Rio, porque não tinha esse congestionamento, essas loucuras que tem lá, não tinha tanto assalto nem nada. Vocês têm uma ideia, eu sempre falo aqui, eu saía de Ipanema e ia a Jacarepaguá para visitar o IP amarelo. A hora que eu ficava florido. Eu levava os outros para ver. Era um espetáculo, o tamanho da árvore, a situação que tinha, aquele negócio amarelo assim, ó, fechava, sabe, a paisagem. Eu levava para ver no meio do mato. Agora, foi uma pena que depois de uns 2, 3 anos que eu sempre ia lá, na época que eu estava florido, eu cheguei lá um dia, tinha só um toco. Eu falei assim, que coisa, né? É duro, mas devia ser o dono do terreno, sei lá o que aconteceu, né? Agora é uma loucura. Gente, um IP amarelo, ele assim, primitivo e bonito, parece um edifício, aquele negócio enorme. É uma loucura. A hora que ele está florido. Eu levava o povo, eu falava assim, eu nunca vi. Eu agora vou me interessar por esse negócio de jardim, de botânica, eu nunca vi uma coisa dessa. Agora, o povo tirou fotografia, filmava, um monte de coisa, a gente levava lá para ali. Isso foi Jacarepaguá. Agora é IP desses antigos. Agora outra coisa, você sabe que o IP ele vai crescendo e as árvores, a copa dele vai ficando cada vez mais alta, né? Esse lá estava no meio do caminho. E era uma beleza. Agora eu ia de Fusca só para ver isso, até Jacarepaguá, você sabe, não é tão... Aquilo era rápido. Você sabe que só lá na Barra da Tijuca, aquele pedaço que tem, são 22 quilômetros. Para pegar até lá no Varja Grande, aquele negócio todo. Eu sabia de tudo isso, que com um carro. Outra coisa, não tinha tanto movimento, não tinha nada, era no máximo congestionamento. Mas olha, quem que é que tem aí? Quem é que está com isso? Aqui. O caso é o seguinte. Dinheiro, minha filha. Que lá possivelmente era dinheiro. Eu não quis ir lá, porque eu nunca fiquei sabendo que era o dono do terreno. Teve um amigo meu uma vez que falou assim, Valdo, se você quiser, vamos comprar esse terreno aqui. Eu compro isso aqui para a gente ficar com essa árvore. Eu falei assim, olha, se você quiser, vamos estudar, vamos ver quem é o dono. Tem que ir lá e ver em Jacarepaguá, você está entendendo? Mas esse nosso amigo não viu, depois ele viajou para o exterior. A gente não viu. E a árvore demorou pouco. Agora, uns 3 anos, mais ou menos, eu ia sempre lá. Sabe? A árvore é uma das coisas... Era uma beleza, aquele negócio florido era um troço. Ficaria bonito em volta do tertuliário plantar o IP amarelo? Como é que é com relação tem que ser longe, né? Porque ele ocupa. Nós temos um IP roxo aqui, você sabe. É um IP enorme aí. Esse IP aqui, ó, ele já deve estar na base de 60, 70 anos ou mais. Nossa, então. Esse que só vê as gripas dele lá em cima aqui, ó. Aqui tem uma opção nessa mata aí. Quando a gente faz a imobilidade física vígio, eu noto que tem um tempo para limpar a pensenidade.
de assim, resquício. Então, eu passo coisa de ontem, da semana passada, etc. e tal. Eu queria saber se chega um ponto que a pessoa começa a técnica e essa pensenidade quando ela já fica tá em forma, não tem esse pré-requisito. Esse preâmbulo desaparece. Mas ela tem que entrar em forma. Se ela ficar em forma o tempo todo, não tem problema nenhum. Eu trabalho com as minhas coisas, não preciso de fazer preâmbulo em nada. Você lembra que eu já falei aqui, por exemplo, eu deixo tudo ali, stand-by, mas tudo preparado. A hora que eu pego, é como se eu emendo direitinho daquilo. Não tem qualquer antecipação, não tem nada. Agora, esse resquício assim que fica na pensenidade, isso é o quê? É Isso falta é porque de a pessoa ainda está assim, dispersiva. dispersão. Isso é dispersão. É aquele negócio, síndrome da dispersão consciencial. Isso aí é um tipo de dispersão. Porque quando a pessoa está embocada ou embicada, ela está 100% antenada dentro do trabalho dela, mesmo quando ela dorme, ela já acorda com aquela ideia, ela não esquece nada. Isso aqui é o ponto mais alto da coordenação. Aí não tem dispersão. Há uma coordenação, há confluência. Tudo tem uma convergência especial. Eu, por exemplo, eu posso pensar uma opção de coisa à noite e durmo. 4, 5 horas depois eu acordo. Eu já acordo com aquilo, já tudo antenado, não esqueço nenhuma palavra, sei tudo o que quer que precisa. Não há interferência de outras coisas. Nem do corpo, nem da vida, nem de outras ideias. Isso não pode ter. Eu tenho que regular isso. Entendeu? Aí o treino para isso é fazer mais a técnica? O problema é você ir vivendo isso. Quanto mais você vai vivendo, as camadas, a experiência, isso exclui a divergência, a discordância, que é a dispersão. Mas a pessoa, assim, ela estando na vigília física, às vezes ela não nota, mas aí se entra o processo energético e a pessoa vê que a pensenidade não estava tão mas ela mexe com aquilo, faz assistência. Para mim tudo isso é oportunidade de assistência. É bom que venga, porque venga touro. Vamos nessa. Isso é assistência. Quando a pessoa ela tem receio de qualquer coisa dessa, é porque ela não está fazendo assistência. Ela está sendo assediada. Uma pessoa que é assistente, ele não é assediado. Essa pessoa não é assediada. Se você vai falar que ela é assediada, ela não é assistente. Se ela é assistente, a assistência supera o assédio. Agora, para fazer assistência, ela vai ser assediada. Vê se me entende. Você está entendendo o paradoxo da história? Então, o que é que eu já falei aqui? Quem é que é o maior assediado que tem aqui? Sou eu. Agora, eu digo também, mas eu também sou um dos que menos sofre com assédio. Mudou tudo. Está claro? Outra questão. Desculpa. Se a pessoa deixa de se sentir vítima do assédio, ela passa a ter mais condição assistencial e reverte o quadro. É que é assistente. É assim. É assim. De outro modo, ela é assediada. Então, se ela trabalha o processo de vitimização, a ela rigor, consegue... A rigor, seria uma o assistente veterano, que sabe o que está fazendo, ele não é mais assediado. É assim que é o caminho da dispersidade. A pessoa chega lá por aí. Entende? Agora, ele vai ser mais assediado do que era antes. Mas aquilo não vai fazer nenhum efeito negativo nele. As desassimilações já são feitas automaticamente. Ele fica, como é que é o nome? Refratário. Entendeu? Quando a pessoa vai limpar papéis antigos, que nesses são assim, anotações corriqueiras. É um monte de evocação que ela vai fazer. Ela tem que se preparar para isso. Isso é inevitável. Pode se preparar. Mas que coisa. Mas não tem jeito. Mesmo não sendo... Você falou papéis antigos, é o sótão. Mas mesmo não sendo sótão, diário... porão. Principalmente é sótão, né? O cinema tem que ir para o sótão. É onde tem teia de aranha, etc. Aonde aparece teia de aranha, tem evocação. Tá, é isso aí. Isso é a regra, isso aí eu estou falando já generalizando. Agora, essa evocação é porque a gente evoca o nosso padrão energético daquela época, evoca... Não, você evoca principalmente consciências. Observa quando isso acontecer e anota quais são as personalidades que você evocou.
Você não pensou que você ia evocar a gente, mas você evocou. Então, anota que você vai começar a entender você mais. Mas como que eu vou saber? Eu sei o que eu estou sentindo, mas como eu vou saber quem que é? Pode olhar que tem uma mulher ou um homem atrás. Sempre. Eu não estou falando que ele esteja lá com você, mas na sua lembrança, foi a Mariana, não, foi o Ângelo. Aquilo que aconteceu com o Ângelo aquele dia. Não, é aquele motorista, como é que é o nome dele? Entende? Se tem foto. Sempre tem gente atrás. Não tem jeito de fugir. É só olhar. Gente, nós não somos perturbados pela matéria, não. Nós somos perturbados pelas consciências. Matéria não faz assédio em cima da gente. É consciência. Então, a gente fala assim, não, ele é materialista. Ele é materialista porque a consciência dele está enrolada totalmente dentro desse livro aqui. Por causa das outras consciências. Mas então, aquilo tudo que eu senti fazendo a limpeza é decorrente do contato com essas... Contato não, é a evocação que você fez com aquilo. Aquilo lá chamou outra coisa. Você entrou num padrão de pensionização daquela época com aquelas consciências. Aquilo, se você insistir com aquilo, pensar naquilo uma hora, às vezes não vem a consciência, porque às vezes ela pode estar até ressomada, alguma coisa, mas vem aquilo que quer tirar partido do assunto. Não, é um desaforo. Eu vim aqui para acabar com isso. O que você está querendo? Está querendo invadir a minha área? Você quer tomar a minha presa, a minha vítima? Como é que é isso? Aí ele vem contra. É concorrência, é competição. Você está fazendo a intrusão que ele não permite. Só pode ser intrusor ele. Tá. Você não. É assim que o assediador... E aqui a última pergunta. Tem muitos temas que, vamos supor, a gente vai escrever livros nessa vida, mas que em uma vida a gente não necessariamente vai conseguir superar aquela temática. Então, aí eu quero saber se na próxima vida existe uma probabilidade da pessoa voltar e estudar de novo. Se tiver interesse, a própria pessoa vai predispor a sua condição para ampliar aquilo. Eu já falei que eu estou escrevendo uma enciclopédia ainda de muito psicossoma. A próxima que eu for fazer, eu vou fazer essa enciclopédia só de mental soma. Você sai de baixo. Não sei quando, mas eu ainda pretendo fazer isso. Agora, preciso de ver aquele negócio dos 8 anos, etc. Você começar a ter lucidez novinho. Agora, aqui voltando no papel, professor Waldo, a gente faz evocação mesmo sem pensar mal? Vem um negócio assim? Tudo que você pensou tem evocação. Escuta, a palavra evocação significa rememoração, retrocognição. Tudo é a mesma coisa. Outro nome é chamamento. Você está entendendo? Você está fazendo uma confabulação com algo histórico que já ocorreu. Então, isso é que é. Na verdade, quanto mais a gente mantiver tudo limpinho e assim... Você vai, aqui ó, essa parte limpinha aqui vai juntar com a outra limpinha lá, você vai ficar num continuismo de uma reação em cadeia, tudo limpinho. Agora, se você limpou aqui um pouquinho, mas daqui a pouco você sujou tudo de novo, isso fica... Mas então, arquivo de papel é um negócio assim, que de tempos em tempos tem que pegar e já tem que dar Lógico. limpo em tudo. Agora, por exemplo, eu conservo só aquilo que tem pensamento que possa me ajudar. Eu não tenho nada. Eu corto tudo que seja excessivo. Se é dos outros, eu conservo, mas não tem nada que ver comigo, eu nem pego naquilo. Porque às vezes eu conservo coisa dos outros. Você sabe que na minha biblioteca no Rio, tinha gente que ia defender uma tese, uma coisa qualquer, pedia, não, você tem um monte de livro, eu posso deixar aqui, e deixava aquela pequena biblioteca da pessoa. Teve gente que ficou assim 3 anos lá comigo. Lá pelas tantas, a pessoa falou, ei, vem cá, leva seus livros que estão aí. Entendeu?
Você, ó, que eu deixando perto dos livros, meus livros vão ficar mais ricos. Vão enriquecer. Eu vou captar as ideias de tudo que tem aqui. Agora mesmo... Tudo isso aconteceu lá comigo. Então, mesmo nos papéis, assim, não é diário, não é nada, mas era assim, uma agenda. Mesmo isso faz a evocação. Abre o olho que deve ter agenda, então tem de tudo. Você quer lugar que você vai encontrar mais gente do que dentro de uma agenda? Olha os crimes, olha o Sherlock Holmes, olha os negócios, tudo é na base de... Olha o suicida. A carta do suicida é o processo da agenda. Tudo é agenda. Valdo, dentro desse mesmo assunto, quando tem a energia gravitante, nunca, ou se dá algum problema, sempre tem essa evocação, nunca a energia gravitante em si, ela pode provocar um problema? A energia gravitante já pode provocar a evocação já é o problema. Agora, o que é que se passa? Um perfume faz a pessoa fazer evocação. Alguém aí, vocês nunca sentiram isso? Um perfume que eles não fabricam mais, mas você sentiu isso quando era mocinha. Aí passou a pessoa com aquele perfume que tinha guardado um frasco lá em casa e foi ver o noivo. Então ela está. Aí você sente, na mesma hora, vê aquela paisagem, o que aconteceu, e outra coisa, bola. Gente, sempre tem gente. Observe, você sempre tem consciência. Não tem jeito de fugir de consciência. Professor Valdo, voltando à enciclopédia que o senhor falou, né, que o senhor vai escrever uma de mental soma, o senhor quis dizer o quê? Que o conteúdo é de psicossoma, mas a forma ela é de mental soma? Ou não? Eu quero dizer o seguinte, que o livro que nós estamos escrevendo hoje ainda é primário. A gente está dando os primeiros engatinhamentos. Agora, quando a gente começar a ficar de pé e pensar em ter asas, é essa que eu quero entrar. Mas então é que o conteúdo ele é mais para tratar o psicossoma nesse momento, é isso? Mas o que é que nós precisamos mais? Não é a emoção, viu, falando isso aqui todo dia? Escuta, o que é que eu falei aqui que o Antônio anotou? A parapatologia está na frente de tudo. A experimentologia. Agora, vai chegar um ponto que, em vez de parapatologia, nós vamos ter o quê? Pensa bem, cosmoconscienciologia, já pensou? Mas esse, por exemplo, o senhor esse aqui não, esse é da parabstraciologia. Esse já é um pouco mais avançado, é uma coisinha. Tá entrando. Não, mas assim, a forma, uma coisa que eu quero entender, a forma, ela já é mental somática? Não, ou a forma não interessa, a forma é aquela do contexto dentro daquele momento evolutivo. Se hoje é informática, vamos entrar. Online, vamos nessa. Eu queria falar para você, já tem um nosso amigo que já está querendo arranjar uma rádio. Eu já falei com ele que nós damos um programa de 2 horas diárias à rádio. Não é aqui não, hein? É fora daqui. Ele não está aqui, né? Não, ele saiu. Ele esteve aqui e foi embora. É o Ari. O Ari está querendo fazer. Eu falei, se ele fizer a rádio, nós damos um programa para ele de 2 horas diárias. É só ligar lá para ele, mandar para o rádio. Qual o problema? Liga aqui. Online. Vamos ver se alguém aí arranja uma rede de televisão que nós vamos também passar para ele. O problema todo é esse. O processo é esse. Aqui foi feito um processo múltiplo composto midiático. Tá certo? Processo midiático composto. Hoje em dia não tem outro jeito, tem que ser assim. É online, rádio, televisão. Não tem jeito. Vamos ver o que vai dar com a Ari, né? Então, livro, professor Valdo, sem ser livros de consulta, como dicionários e enciclopédias, se a gente tem um livro há muito tempo e não usa, a gente também deveria doar para uma biblioteca? Se não usa, é o melhor, né, que faz, né? É a melhor coisa. Porque numa biblioteca ele pode ficar mais... ele não é ocioso. Se ele está ocioso... Agora, você só precisa pensar uma coisa. Você escreve. Você precisa de ter bibliografia. Você tem que ter a sua inventariologia mental somática. Precisa de saber se aquele volume, aquela edição não é importante para aquilo oportunamente. Agora, se você mora aqui e vai doar para a biblioteca aqui, isso não é nada, porque é só abrir a porta e ir lá. Processa tudo aí. Isso aí é que a turma que tem doado a biblioteca tem que falar, não, eu vou ficar aqui porque é tudo melhor.
Eu dou uma biblioteca especializada. Entra lá junto daquela que está lá e enriquece a minha. A hora que eu for consultar, eu tenho muito mais livros do que aqueles que eu tinha. Além dos meus, que eu posso consultar o livro que eu dei. As anotações que eu tenho. É o que eu faço lá. Eu, de vez em quando, eu vou lá e piso aquele livro específico que eu sei. Que eu tenho anotações minhas aí de 5 décadas. Eu vou lá e pego ele. E vou olhar o que é que eu escrevi. Que lá está me ajudando. E eu não estou tomando conta daquele livro mais, não tem mais nada, ele não é meu. Porque então, vale a pena. Não sei se também é muito assim, ser muito píssica, mas então, por exemplo, tem livros que você não está usando, mas aquele livro tem uma história, você sabe onde comprou, então cada vez que você vai limpar e arrumar o livro, você faz a evocação. Faz, não há dúvida. Agora melhor, você vai dar um livro aí para a biblioteca. A hora que você for lá e pegar um livro, vai dar a mesma coisa. Não, mas aí voltar, isso você não pode. Isso você não pode. Você tem que estar bem mas é uma aware a respeito você vai dessa. usar. Outra coisa é você ficar guardando dentro de casa e toda hora tem contato com aquilo. O problema não é só isso, não. O problema é que se você guardar muita coisa dentro de casa, você faz um embatumamento. Aquilo cria problema em matéria de organização dentro de casa. Então a gente tem que reduzir. Eu, por exemplo, foi um alívio para mim quando nós fizemos a holoteca que eu pude passar o livro todo. Porque outros vão cuidar daquilo. Eu não estou lá todo dia. Quem cuidar da biblioteca era eu mesmo. Como é que fica? Então isso muda. Ali, ó, aquele chefe, não, é você mesmo. O Everaldo. O Everaldo trouxe uma biblioteca lá do papai dele, com a coisa, você sabe, um montão de livros. Está tudo aí. Ele não ficou lá na casa. No entanto, ele tem uma casa ali que é o palacete. Mas ele não quis deixar lá, ele trouxe para cá. Que aqui é só entrar lá. Outra coisa, ainda tem um computador, está tudo arrumado. Aposto que os seus não estão assim. Fala a verdade. Você está vendo como é que vale a pena? E outra coisa, foi um montão de livros que ele trouxe. Foi mais de uma viagem, que negócio é mesmo. E olha, tem livros ótimos. Naquele que eles trouxeram aí. Tem coisa que nós não tínhamos, tem nada. Agora, a propósito, vocês sabem que nós já passamos 5 mil livros, né? Pois é, o livro que eu estou falando da lexicografia, que eu queria acrescentar, que ali tem de tudo. É a lexicologia. 91. Eu sei que a última listagem que ela fez do dicionário dão 5.045 já. Mas tem mais que isso, tem mais um monte para colocar no meio. Então nós estamos chegando lá. A metade a gente já conseguiu. Porque o cálculo nosso é chegar a 10 mil, né? 10 mil. Mas nós temos tempo, vamos com calma. Outra coisa, preciso de engolir esses dicionários, que senão chega aí, vai ficar tudo lá para você ler. Você não viu nada, tem que fazer consulta neles. Agora tem chegado um dicionário da gente tirar o chapéu. Tem me ajudado muito, uma opção de coisa. Voluntário para fichar. Pois é, não, mas vai ter tempo. Está só com 5 mil, tem o dobro. Se até agora já conseguiram, né, vamos chegar para frente. É o jeito. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que amanhã nós vamos ter, a partir de amanhã, as tertúlias lá embaixo. No domingo é distorção mnemônica. Agora, hoje, nós temos 13 verbetes para escolher. Quem é que vai? A Lúcia. Pessoal, todo mundo tem papel já? Então, para os que estão aqui pela primeira vez, a gente vai votar o verbete a ser estudado amanhã, ok? Então, é só um que vocês têm que anotar. Vamos lá, então. Verbetes novos. Conjunção autocognitiva. Incivilidade. Recorde homeostático. Verbetes antigos. Curiosologia. Década. Localização.
operação, palavra-chave, prerrogativa, primo-oponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Gente, agora na sequência, a gente tem 5 recados. Primeiro a Cristina Aracaki, depois o Hércules, terceira a Verônica, quarto a Kátia e quinto a Camille. Gente, aproveitando a temática da tertúlia de hoje, a gente quer convidar todos vocês a participarem do evento Imersão no Cosmos, que acontece hoje às 7 horas, lá no Discernimento. Então, esse evento é promovido pelo Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia, que compõe uma parte teórica, tá? Que vai ser dada uma explicação a respeito de movimentos galácticos, interações entre planetas, astros, estrelas e buracos negros. E depois as pessoas vão para fora fazer uma observação ao céu aberto, tá? Então, com telescópio, com binóculo, com luneta, com ponteira laser. As inscrições podem ser feitas na hora, mas a gente pede para quem quiser antecipar as inscrições, faça-as no CAEC. Agora, são R$10, e só lembrando que toda a renda também vai ser revertida para o programa Amigos da Enciclopédia. Esse evento já faz parte das atividades do Congresso de Grupo Carmologia, que começa amanhã. Ok? Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite especial a todos os presentes aqui, os ouvintes, para participar de um mega laboratório grupal que vai estar começando a partir de amanhã, que é o primeiro congresso de Grupo Carmologia e primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. E quem não fez a sua inscrição ainda, por favor, se direcione à recepção do CAEC aqui. Quero dizer também que estão à venda o material promocional, que são as camisetas e os jantares temáticos. Para quem não tiver possibilidade de participar do congresso, vai ter a oportunidade de participar com a gente em grupo nos jantares temáticos que vão acontecer durante o evento. Muito obrigado. O objetivo do evento é toda a arrecadação, 100% da arrecadação, vai ser destinada ao programa Amigos da Enciclopédia. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para trazer um presente de aniversário para vocês. Este ano são 10 anos de publicação do Journal of Conscienciology, que hoje se publica uma edição em inglês, espanhol e outra em português. Então, para quem comemorar estes 10 anos, o Journal está trazendo uma assinatura promocional, que no lugar de ser de 4 números, é de 7 números, que vão ser entregues até o terceiro semestre deste ano, né? O valor da assinatura normal é de R$75, o valor da assinatura com 7 exemplares é de R$100 à vista, né? E vocês assinando vão estar ajudando a também consolidar esta publicação em estes 10 anos, né? Até hoje nós temos 5.250 páginas publicadas, né? São 525 assinantes ao redor do mundo, 234 autores, né? 46 pessoas ao redor do mundo colaboram com a equipe do Journal. São 25 instituições que já publicaram, né? E o Journal faz intercâmbio com 14 instituições. E então, estamos com 10 anos de publicação e com um preço especial de R$100 por 7 exemplares, né? Nós convidamos vocês a assinar, eu acho que é um bom negócio para os dois lados, vocês vão receber um bom número de exemplares e vão estar ajudando também a consolidar a publicação. Obrigada. Boa tarde. Quem estiver precisando desenvolver disciplina e concentração para escrever o seu livro conscienciológico, a nova pré-IC de escritores, cujo nome é Uniesco, está oferecendo uma nova dinâmica, uma dinâmica da escrita, domingo pela manhã, de 9 às 11h30, começando no início de junho, e os escritores responsáveis é o Júlio Almeida e a Luciana Ribeiro. Custa R$50 por mês e vai ser realizada na sala da pré-IC no Discernimento. Pessoal, eu estou aqui em nome da IAC para convidar vocês para a viagem que estamos organizando em outubro para a Europa. É uma viagem que vai visitar 4 países, vamos visitar a França, a Espanha, Portugal e Finlândia. A viagem acontece de 3 de outubro a 20 de outubro. A gente começa com o roteiro na França, vamos a Paris, depois vamos para o sul da França, no Languedoc, na região de Carcassonne, onde
Se passou a história do Cristo Espera por Ti, e também vamos estudar, aprofundar a pesquisa sobre o grupo Cátaros, que viveu no século XIII. Depois vamos para Barcelona, onde tem uma unidade da IAC, vamos visitar a cidade também, vamos conhecer os trabalhos da IAC em Barcelona. Depois vamos para Lisboa, também tem uma unidade da IAC, conhecemos a região. E depois vamos para a Finlândia, onde a gente vai aprofundar bastante a pesquisa lá, como que são as bioenergias, é um país onde está ressomando algumas consciências relacionadas com a sociologia, o próprio EM. E vamos aprofundar também a pesquisa da pedagogia, porque é um país que tem a melhor educação do mundo hoje, considerado pela ONU. Depois a gente volta para Portugal, vamos para o campus da IAC, onde tem um curso de campo com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato. É um curso inédito, nunca foi dado esse curso. É um curso novo, eles já abriram aí algumas novidades para a gente, que vai trabalhar com a ectoplasmia, com a clarividência, mas aqui no jornal, no PNC News, vocês podem ter mais informações sobre esse curso, tem bem detalhado o que vai acontecer mais ou menos no curso. Depois do curso de campo, tem o segundo simpósio em pesquisa consciológica, que a ideia é a gente aprofundar a metodologia da pesquisa da consciologia, né, para ter bem essas bases bem claras, porque, como a Verônica falou, a IAC troca bastante contato com instituições convencionais, e isso é bem importante, a gente ter a metodologia bem clara de pesquisa. E aí termina o curso no campus da IAC e voltamos para o Brasil. Então, quem tiver mais interesse, aqui no folder, ali na recepção, tem os valores, tem todo o itinerário. Pode também entrar em contato com a gente para mais informações. E aí convidamos a todos, quem tiver oportunidade de fazer essa viagem. Obrigada. Gente, o verbete vencedor foi recorde homeostático com 17 votos.